Hoje, só as classes vão estudar aí sobre o baluarte da verdade, que Deus continue abençoando. Como essa manhã tão especial de ressurreição, nós iremos falar sobre a ressurreição de Cristo. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez. Eu sei que vocês já acabaram de sentar, mas vamos colocar em pé mais uma vez, capítulo 15, versículo 19 e 20. E depois vocês vão assentar confortavelmente, né? 1 Coríntios 15, verso 19 e 20, que fala sobre a ressurreição de Cristo. Vamos ler juntos esses dois versículos? Você que está em casa também, que você possa ler com fé e esperança. Todos juntos? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Oremos. Pai querido, fale conosco, ó Deus, por meio da Tua Palavra, que a Tua Palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a Tua Palavra possa trazer esperança à nossa vida, que a Tua Palavra possa trazer conforto ao nosso coração, que a Tua Palavra possa trazer edificação e salvação. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. A Sexta-feira Santa foi o dia mais sombrio para os discípulos. A morte de Jesus na cruz foi a morte de suas esperanças. Os discípulos ficaram com medo, os discípulos ficaram trancados no cenáculo, os discípulos fugiram, os discípulos pensaram o seguinte: morreu a nossa esperança está perdida. Há um poema que diz o seguinte: é sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus está orando, Pedro dorme, Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos reluta, o sinédrio conspira, a multidão escarnece, eles nem imaginam que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos fogem como ovelhas sem pastor, Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem, o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos ferem meu Jesus, eles o cobrem de cicatrizes, coroam com espinhos, mas eles também não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus caminha até o Calvário, seu sangue escorre, seu corpo tropeça, seu espírito está oprimido, mas você entende, é só sexta-feira, e o domingo está chegando. É sexta-feira, a vitória é do mundo, as pessoas sempre pecam, e o mal sorri. É sexta-feira, soldados pregam as mãos de meu Salvador na cruz, eles pregam seus pés naquela cruz, então eles o suspendem ao lado dos criminosos. É sexta-feira, mas deixe-me dizer algo, domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos se perguntam o que aconteceu com meu rei. Os fariseus estão celebrando, pois seu esquema funcionou, mas eles não sabem. É apenas sexta-feira, o domingo está chegando. É sexta-feira, ele está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado por seu pai, deixado sozinho, morrendo. Poderá alguém salvá-lo? É sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, meu rei entrega seu espírito. É sexta-feira, a esperança foi perdida, a morte venceu, o pecado triunfou, Satanás dá gargalhadas. É sexta-feira, Jesus está morto. Soldados montam guarda, uma pedra é colocada no lugar, mas na verdade era sexta-feira, o domingo já chegou, e Jesus vive, ele venceu a morte, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado, Cristo vive, ele venceu a morte, é domingo, Cristo ressuscitou. Por isso Paulo disse, a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, mas, de fato, Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. E o que isso significa para nós? O que significa a ressurreição de Jesus para nós? E nós podemos perceber
que a ressurreição de Cristo é o maior milagre da história. Se Cristo não ressuscitou, somos um bando de pessoas enganadas. A cruz sem a ressurreição é símbolo de fracasso e não de vitória. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Ele não poderia ser o nosso Salvador. A ressurreição de Cristo não é uma invenção humana. Não foi a fé que criou o fato, mas foi o fato que criou a fé. O túmulo vazio é que criou a fé. O Cristo que apareceu e se apresentou vivo, dando provas da sua existência aos discípulos, até mesmo foi apalpado pelos seus discípulos, porque o Espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho, disse Jesus. E o próprio Tomé disse, eu só creio se eu vi e tocar, e puser o meu dedo nas suas chagas. Cristo não apenas desmaiou, mas Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E o que isso significa para nós hoje? Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo assegura a nossa regeneração. Pedro diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aqui ele associa explicitamente a ressurreição de Jesus com a nossa regeneração, com o nosso novo nascimento. Cristo, em sua ressurreição, obteve para nós uma nova vida semelhante à sua. Não recebemos toda aquela vida ressurreta, ainda vivemos entre o já e o ainda não, ainda estamos sujeitos à fraqueza, doença e à morte, mas em nosso espírito nós somos vivificados com o novo poder da ressurreição, e assim é por meio de sua ressurreição que Cristo conquistou-nos um novo tipo de vida que recebemos quando nascemos de novo. E é por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Pelo poder do Cristo ressurreto, nós passamos da morte para a vida. Recebemos a nova vida, a vida de Deus em nós. Agora nós estamos vivos para Deus. Outrora, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu nova vida. Mas o que isso significa para nós? Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo assegura a nossa justificação. Paulo diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E o que é justificação? Justificação é o ato pelo qual Deus nos declara justos pelos méritos de Cristo. E quando Jesus ressuscitou, Deus está declarando que recebeu o sacrifício de Jesus, que aprovou o sacrifício da cruz e que por isso Cristo está vivo. Na ressurreição, meus irmãos, Deus estava dizendo, eu aprovo o que fizeste e achaste favor diante de mim. Em outras palavras, eu aceito o que Jesus fez na cruz, aceito a morte dele como base para justificar pecadores. E ao vencer a morte, Jesus então se torna o Salvador e Senhor de todo aquele que crê, e por meio dele é que vem a nossa justificação. E nós então somos justificados pelos méritos de Jesus. E justificados pelos méritos de Jesus, nós temos paz com Deus, nós temos comunhão com Deus, nós temos livre acesso à presença de Deus. Deus recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe as nossas súplicas, por causa da obra que Cristo fez na cruz do Calvário. E Jesus ressuscitou. E isso é uma declaração da aprovação de Deus, que Ele aceitou o seu sacrifício em nosso lugar. Mas a ressurreição de Cristo, meus irmãos, assegura-nos de que iremos receber igualmente corpos ressurretos perfeitos. Em várias passagens do Novo Testamento, Deus promete a nossa ressurreição corpórea final, assim como ressuscitou Jesus. E a Bíblia diz que Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição.
E na ressurreição final nós iremos receber um corpo incorruptível, um corpo sem pecado. Nós receberemos um corpo imortal, um corpo que nunca mais vai morrer, nunca mais vai adoecer, nunca mais vai padecer, nunca mais vai precisar de remédio, nunca mais vai precisar de uma intervenção cirúrgica, nunca mais vai precisar de nenhum medicamento, porque nós receberemos um corpo imortal e receberemos um corpo glorioso, um corpo perfeito, um corpo sem nenhuma mazela, sem nenhum defeito físico, sem nenhum mal no nosso corpo. Nós receberemos um corpo de glória, um corpo perfeito para habitarmos para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra. Após a ressurreição de Jesus, ele ainda tinha as marcas dos cravos em suas mãos e a marca da lança em seu lado. Segundo o Wayne Grudem, no entanto, essas cicatrizes de Jesus são singulares, são ímpares, são sem igual. Jesus ainda tem estas marcas. E o Wayne Grudem diz que isso é um lembrete eterno. É um lembrete eterno para que a gente possa pensar o seguinte: se nós somos curados e teremos corpos perfeitos, foi por causa da cruz, foi por causa do sangue de Jesus. Uma vez que são um lembrete eterno de que, através do seu sofrimento, nós seremos curados de todas as nossas mazelas, de todas as nossas cicatrizes. Nós não teremos nenhum defeito, mas nós iremos lembrar, olhando para as mãos de Jesus, que foram os seus sofrimentos e que curaram todas as nossas mazelas. Louvado seja Deus. Que possamos pensar nisso, meus irmãos. Na cruz, Jesus resolveu o nosso maior problema, o pecado que nos afastava de Deus. E agora, na nossa ressurreição, nós receberemos um corpo perfeito, sem nenhuma cicatriz, sem nenhuma mazela, sem nenhum defeito, para habitarmos para sempre na presença de Deus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos: como viveremos? Em primeiro lugar, vivendo a nova vida no poder do Cristo ressurreto. Só em Cristo nós podemos ter nova vida. A Bíblia diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Só em Cristo. Sem Cristo, o homem está vivendo debaixo do pecado, escravizado por Satanás, escravizado pelas drogas, pelos vícios, pelos ídolos, está perturbado por Satanás, como aquele homem de 25 anos que entrou naquela creche, perturbado pelo diabo. Por isso ele quis matar aquelas crianças. Pessoas que não têm Cristo fazem as coisas mais absurdas da vida, porque estão caídas, estão possuídas, estão escravizadas. Só em Cristo nós podemos vencer os nossos pecados, só em Cristo nós podemos vencer as tentações, só em Cristo nós podemos vencer as ciladas de Satanás. Só em Cristo. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Que possamos viver, meus irmãos, uma nova vida em Cristo, no poder do Cristo ressurreto, só nele. É por isso que Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Como viveremos? Em segundo lugar, testemunhando que a vida é mais forte do que a morte. A morte não tem a última palavra. A morte é o pavor de todos os homens. A morte assusta todos. Assusta o homem e a mulher. Assusta o rico e o pobre. Assusta o médico, a enfermeira e qualquer profissional liberal. Porque não tem remédio contra a morte. A morte é o pavor de todos os homens. Mas a grande boa nova que retumbou do túmulo é que a morte foi tragada pela vitória. A morte não tem mais a última palavra. A morte não assusta mais aqueles que estão em Cristo, porque Cristo venceu a morte. Ele é a ressurreição e a vida. E a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo nunca morrerá eternamente, mas passou da morte para a vida. Na sexta-feira, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na sexta-feira, Jesus levou sobre si os nossos pecados. Na sexta-feira, Jesus foi moído pelas nossas iniquidades, traspassado pelas nossas transgressões. Mas no domingo,
No domingo, Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro dos seus 7 selos. Jesus venceu a morte, Jesus saiu da tumba. E Jesus, que venceu a morte, só Ele pode nos dar a vida eterna. Em Cristo nós temos esperança além desta vida. Porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressurgiu, Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte, sendo Ele as primícias dos que dormem. E a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. No último dia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Crê em Jesus. Se você entrou aqui sem essa esperança, crê em Jesus, só nele nós temos vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o inferno. Só Cristo, só em Cristo. Por isso nós testemunhamos que a vida é mais forte do que a morte, porque Jesus venceu a morte. E nele nós temos a vida eterna. Que Deus nos abençoe.